Esse teatro que está sendo preparado pela Suprema Tribunal Federal e pela PGR para prender o maior líder político que o Brasil já teve, aquele que está 12 pontos na frente do atual presidente nas pesquisas para presidência em 2026, ele está encontrando dois grandes obstáculos, os dois principais obstáculos desse teatro. O primeiro, a opinião pública já viu que isso é um teatro. A opinião pública está contra essa condenação, esse julgamento, tanto é que quer que ele volte à presidência. Então, no quesito opinião pública, eles não conseguiram ganhar a narrativa. A imprensa, por outro lado, está tendo um obstáculo também. O obstáculo de encontrar juristas, criminalistas, advogados que saiam em defesa da forma que o processo tem sido colocado. Até uma pessoa que leiga em sistema criminal, acusatório, ela percebe que tem algo muito errado acontecendo. A forma como está sendo tratado esse julgamento não é normal. Então a imprensa tenta chamar um ou outro para ir lá, dar a sua opinião, eles chamam os mais renomados, obviamente, mas está tendo uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas que batam palmas para isso, que apoiem, né? Apenas o jornalismo extremista tem a cara de pau de fazer um apoio. Aí o UOL, que é um canal que você sabe, né, totalmente de esquerda, chamou um advogado criminalista, achando que esse advogado ia, obviamente, bater palmas e falar que está tudo certo, que tem que ser assim mesmo, né? Bom, não foi bem isso que aconteceu. Eu entendo que a exibição desses vídeos, sem que os mesmos tenham sido juntados aos autos anteriormente, ela constitui sim uma ilegalidade, juridicamente falando, tecnicamente se falando. O ministro, no meu entendimento, não poderia ter exibido esses vídeos, a não ser que eles tivessem sido juntados previamente aos autos por alguma das partes. Nós temos no Brasil o sistema acusatório, ou seja, cabe ao Ministério Público produzir as provas da acusação. Aqui o vídeo é exibido, e é dito isso expressamente pelo ministro, eu ouvi agora, que esse vídeo constitui prova da materialidade do delito. Então isso não pode partir do julgador. O julgador é o destinatário da prova, não é o produtor da prova. Pouco importa se esse vídeo é notório, se esse vídeo é público ou qualquer coisa nesse sentido. Não cabe ao julgador trazer isso aos autos, isso cabe ao Ministério Público. Lamentavelmente, esse tipo de atitude, no meu modo de ver, inclusive descredibiliza o julgamento, porque demonstra eventualmente, ou pode demonstrar para alguns, certa parcialidade do julgador. Quando um juiz comete uma ilegalidade no processo, esse processo é anulado. E o que aconteceu nesse julgamento ontem, né, quando tornaram o Bolsonaro réu? Apenas a Procuradoria-Geral da República pode apresentar provas e evidências, somente a Procuradoria-Geral da República. Durante o processo de voto, o juiz apresenta uma evidência nova. Já é ruim uma evidência nova ter sido apresentada sem estar nos autos. Já é péssimo. E quando ela é apresentada pelo próprio juiz, aí, meu amigo, você pode ter certeza que não só esse julgamento tinha que ser anulado, mas todas as decisões do Alexandre de Moraes em relativas ao 8 de janeiro deveriam ser imediatamente anuladas. Mas isso não é o bastante, tem a segunda parte. Aqui, na Globo, chamaram um grande criminalista, né, do processo criminal para lá dar a sua opinião. Ele fala durante um bom tempo, vou até acelerar aqui, porque ele fala muita coisa, vou deixar os últimos 50 segundos, mas o que ele fala no final, bom, se a Globo soubesse, tenho certeza que não teriam chamado ele para participar. Pode ter acontecido em momentos diferentes. No 8 de janeiro, essa posição que o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais defendeu e defende, foi que naquele momento era nítido que se manifestou um inconformismo fora do razoável com relação ao presidente eleito. Aqui a denúncia trata de fatos mais complexos e mais duradouros, mas não é uma tarefa simples, particularmente porque foi uma escolha político-criminal nova do Brasil. Escolha político-criminal, hein? Brasil, assumindo esse compromisso a partir de 88 de defesa do Estado democrático. Serão caminhos difíceis para os ministros da Suprema Corte apreciar daí para frente. Por isso, inclusive, esse caso deveria ter sido julgado pelo plenário e não pela turma. Bem no finalzinho você solta essa daqui, né? Para frente. Por isso, inclusive, esse caso deveria ter sido julgado pelo plenário e não pela turma. Por quê que o Alexandre de Moraes e a sua turma, da primeira turma, que tem ali Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, Fux e Moraes, por que eles compraram briga com todo mundo jurídico, com todo o bom senso do mundo jurídico e mantiveram esse julgamento na primeira turma? Porque se fosse para o plenário, teria Cássio Nunes e André Mendonça. Cássio Nunes e André Mendonça falando a verdade sobre esse processo desmoralizaria completamente esse julgamento e Cássio Nunes ou André Mendonça poderiam pedir vistas.
pedir vistas no momento do julgamento, de aceitação da denúncia, e pedir vistas no momento da votação do mérito. Esse pedir vistas poderia juntar 6 meses a mais do julgamento. 6 meses a mais já daria nas eleições. Então eles fizeram de tudo para impedir que fosse para o plenário, porque se fosse, seriam 6 meses a mais, impedindo o plano deles, que é prender Bolsonaro até o final desse ano. Talvez eles não vão aguentar nem esperar até o final desse ano. O Lula está se destruindo de uma forma tão acelerada que eles precisam prender Bolsonaro o mais rápido possível. É isso que virou o Brasil. É por isso que apenas 12% confiam na Suprema Corte Brasileira. O Brasil virou uma ditadura do judiciário. Isso não é um exagero. Não é porque a imprensa apoia a ditadura do judiciário que ela deixou de ser ditadura. Não é porque alguns militantes de esquerda bradam aos 4 cantos que aqui é uma democracia pungente que aqui deixou de ser ditadura. Aqui é uma ditadura. Pessoas são perseguidas por palavras, por opiniões. A oposição está sendo presa, perseguida. Estão sendo criados e usando criatividade